Oi, pessoal. Para um curso de cálculo numérico é importante a gente ter um ambiente para testar o que nós formos aprendendo. O ambiente que eu vou escolher para esse curso online é o ambiente chamado Octave. É um ambiente de computação científica, numérica, e ele tem algumas características que eu acho muito legais. Primeiro, ele é um ambiente interativo, então a gente pode usá-lo imediatamente na própria linha de comando, assim, sem precisar saber muito de programação. Ele é um ambiente expansível, então você pode criar seus próprios programas depois e ir aumentando as funcionalidades que tem lá dentro. Então é legal porque daí a gente vai poder programar, por exemplo, métodos que a gente aprenda ao longo do curso. Ele tem a linguagem de programação dele é uma linguagem de alto nível, que quer dizer que ela é simples, né, de ser aprendida. Eu vou até mostrar um pouquinho dela nessa aula de hoje. E ele é muito compatível, praticamente 100% compatível com um ambiente comercial chamado MATLAB, que é muito famoso. E então, se você aprender a trabalhar com Octave, também está de brinde aprendendo a trabalhar com MATLAB. Mas a vantagem do Octave é que ele é um ambiente livre. Então, você pode instalá-lo no seu computador sem ter que pagar nada. Pode, inclusive, com o passar do tempo, aí, conforme você for se especializando, olhar o código que foi utilizado para programar o próprio Octave e descobrir como ele calcula, como ele implementa as funções internas dele. Então, isso também é legal, é um jeito de aprender, né? Vou mostrar para vocês aí qual é a cara desse ambiente, né? Então, esse aí é o layout aí, né? O visual da janela do Octave, né? Quando você o abre aqui, ele tem um local para você navegar pelos diretórios, procurar suas funções, por exemplo. Você aqui, nessa outra janela, edita os seus programas. Quando você começar a criar programas, né? Você vai poder editá-los aqui dentro. Tem essa parte que para a gente é a parte mais importante de início, que é a parte interativa, onde você digita comandos individualmente, ele produz gráficos de alta qualidade, né? Bom, essa é a cara padrão dele aí. Você pode customizá-la para suas necessidades, para o seu gosto. Eu prefiro usar assim as coisas mais com fundo preto, assim, não gosto muito de fundo branco. E na verdade nem é assim que eu uso, é mais simples ainda. Tudo isso que está em volta eu acabo escondendo e deixo só a janela de comandos, né? Mas nessa aula aqui, em vez de eu ficar mostrando para vocês cópias de tela do Octave, eu queria abrir de fato o Octave e fazer a aula dentro dele. Tem duas maneiras de usar o Octave. Uma é você instalando o programa. Se você usa Linux, é muito fácil porque ele está disponível em praticamente todas as distribuições de Linux. Então a instalação dele é quase que imediata. Se você usa Windows, tem que entrar na página do Octave, baixar o Octave e instalá-lo também é bem simples. Agora, se você não quer fazer a instalação, quer usá-lo só para testar ou não está disposto a instalá-lo, você pode usá-lo através de um site chamado octave-online.net. Então eu vou fazer as demonstrações usando esse site, porque daí todo mundo pode praticar sem precisar de início instalar nada, ok? Então vamos lá. Essa é a tela do Octave Online, nesse endereço aqui, octaveonline-online.net, né? Essa parte branca grande aqui é onde você vai digitando seus comandos e vai tendo as saídas. Aqui a gente tem uma lista de variáveis. Nessa coluna ele mostra algumas dicas. E aqui arquivos depois que a gente vai ver como é que usa, né? Nesta barra branca aqui no rodapé da tela é onde você de fato digita os seus comandos. Então, por exemplo, você pode pedir para o Octave fazer contas para você. Pus aqui, ó, 1/7 e ele já exibiu o valor para mim com algumas casas. Se eu quiser ver o resultado com mais casas, eu posso trocar
o formato de exibição do resultado. Então, por exemplo, agora nesse formato longo, um sétimo é exibido com muito mais casas. A gente estava trabalhando antes nesse formato curto. E o detalhe é que esse formato é apenas para exibição, ele sempre está fazendo a conta com o máximo de casas possível que ele tenha disponível, né? No Octave você pode definir variáveis. Por exemplo, eu vou definir uma variável aqui, P1, por exemplo, igual a 8.6. Certo? Quando você roda um comando no Octave, vocês já viram com os comandos acima, ele exibe o resultado daquele comando. Então eu defini essa variável em 8.6 e ele mostrou para mim, ó, P1 agora vale 8.6. Se vocês olharem aqui nessa coluna de variáveis, agora nós temos uma variável P1 sendo exibida aqui. Posso também definir a variável aqui, digamos 7.3, e pôr um ponto e vírgula ao lado. E daí, esse ponto e vírgula significa para o Octave que ele deve suprimir a saída na tela. Então ele rodou o comando, definiu o P2 com 7.3, mas não exibiu isso na tela. Se eu colocar aqui P2 apenas, ele me exibe o valor que está guardado lá, 7.3. Né? Posso definir variável em função de outras variáveis, né? Por exemplo, 0.4 vezes P1 mais 0.6 vezes P2. Né? Calculei essa variável M. Quero saber o valor, posso só pedir aqui ou não ter colocado ponto e vírgula ao lado. Né? Quando você usa aqui a setinha para cima, eu posso circular entre os comandos que eu já tinha usado antes, né? Então vou retornando entre cada um dos comandos anteriores que eu digitei. Por exemplo, esse aqui eu acabei de rodar, né? E uma coisa interessante, o caractere de hashtag, ele é usado como comentário. Ou seja, tudo que vem depois dele, o Octave ignora. Então posso colocar aqui um comentário, por exemplo, dizendo que nessa linha eu estava calculando a média do curso. Tirei, né, P1 foi o valor que eu tirei na primeira prova, P2 na segunda prova, e essa aí é a minha média. Né? Sei lá, 7.82. O que mais que a gente pode fazer? Bom, o Octave tem várias funções internas. Né? Por exemplo, função seno. Então posso calcular aqui seno de 8 vezes π sobre 3, por exemplo. Né? Posso também trabalhar com vetores e matrizes. Então, como é que a gente cria um vetor no Octave? Criar o vetor x. Um vetor coluna com duas entradas. Então, o primeiro elemento dele vai ser 1. E agora eu vou usar o ponto e vírgula dentro da definição. Um vetor significa para trocar de linha. Então, agora aqui na segunda linha, eu vou ter menos 1. Então, olha lá, ele definiu esse vetor como 1 e menos 1. Posso definir matrizes. 2, 0. A vírgula serve para separar os elementos dentro da mesma linha. E quando não tem nenhuma ambiguidade, eu até posso separá-los apenas por um espaço. Por exemplo, assim. Então, olha lá, defini essa matriz agora, né, 2 por 2. Posso calcular o produto, matriz por vetor. Aqui. Né? Então, multipliquei a matriz A pelo vetor x, guardei o resultado nessa variável y. Certo? Vou inventar aqui um outro vetor, digamos 2 e menos 1. Né? E eu posso pedir agora para resolver o sistema linear ax igual a b. Então eu tenho a matriz A, tá ali em cima, tenho esse vetor b que eu inventei, e quero descobrir qual é o x tal que A vezes x dá b. No Octave, o comando para resolver sistema linear é barra invertida. Então seria A barra invertida b. Né? Isso aqui não é nenhum tipo de divisão, nada disso. É apenas uma notação para representar a solução do sistema linear ax igual a b.
tá aí, olha. A por x é igual a b, vai dar certo aí para esse vetor x 1 menos 4. Posso até verificar, será que é verdade mesmo? A vezes esse vetor x deu o 2 menos 1, que era igual ao nosso vetor b. Né? O Octave faz gráficos também. Né? Então, por exemplo, vou fazer aqui o gráfico da função cosseno de x em qual intervalo? Sei lá, digamos no intervalo de 0 a 2π. Ok, tá aí o gráfico. Né? Eu posso, essa função fplot, ela recebe como argumento aqui uma função, né? Essa função cosseno, mas eu posso criar as minhas próprias funções. Então, eu vou inventar uma função minha aqui, ó, vou chamar de fun. Para definir uma função, você tem que dizer qual é o argumento dela. Então, vai ser uma função de x, e a expressão dela vai ser, por exemplo, cosseno de, digamos, 2 vezes x. Tá aí. E agora eu posso fazer o plot dessa minha função que eu acabei de inventar. Vou fazer também no intervalo 0 a 2π. Tá aqui. O que mais? Um recurso importante do Octave é que ele faz operações vetoriais. Ele trabalha nativamente com vetores. Então vou inventar um vetor aqui. Vou usar o mesmo x, então quer dizer que eu estou redefinindo esse vetor x que eu já tinha, né? 2, 3, digamos menos 1 e 5. Opa. 6, que seja. Tá certo? Eu posso calcular o produto do vetor por ele mesmo, né? Ou seja, queria ter os quadrados desses caras. Bom, não posso, porque o Octave trabalha vetorialmente. Ele está tentando aqui realizar um produto vetorial, né? Quer dizer, matricial, melhor dizendo, né? Ou seja, do vetor de quatro colunas, né, por uma linha, pelo próprio vetor. E as dimensões não batem para fazer o produto. O que eu queria mesmo era ter feito o produto coordenado-coordenada. Então no Octave isso é possível fazer, mas daí tem que pôr um pontinho antes da operação. Esse ponto significa realize a operação elemento a elemento do vetor. Então olha lá, x ponto vezes x é o produto de cada elemento de x por cada elemento do outro vetor, que aí foi o próprio x. Então ficaram os elementos ao quadrado aí, né? 4, 9, 1 e 36. Também podia ter feito assim, né? Ponto elevado ao quadrado. Então aí é o vetor ao quadrado, mas coordenada, coordenada. Certo? De um vetor, a gente pode extrair apenas algum elemento, uma componente do vetor. Então, por exemplo, desse vetor x aí, eu podia perguntar qual é o terceiro elemento dele. É o menos 1, né? Aqui em cima, né? Era o menos 1. Eu posso também dizer, olha, eu vou criar um vetor x aqui um pouquinho maior aqui para a gente usar de exemplo. Vou criar assim um vetor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E todo esse vetor dividido por 10. Então é o vetor 0,1, 0,2, 0,3 até 0,9. Né? Então eu posso aqui, por exemplo, pegar apenas as componentes, né, os elementos nas posições pares do vetor. Então seria o vetor x na segunda posição, de 2 em 2 até o final dele. Por aqui end até o final, não sei onde ele acaba, não preciso nem contar. Né? Isso significa que eu vou buscar os elementos da coordenada 2, então começa neste daqui, depois de 2 em 2, pula para cá, 0,4, 0,6, 0,8. Né? Podia pegar um intervalo mais simples, x do primeiro até o quarto elemento apenas. Né? Ou coordenadas específicas.
eu quero o elemento da primeira coordenada, o da terceira, da quarta e da nona coordenadas. Ok? No Octave a gente pode também trabalhar, deixa eu ver aqui, vamos ver, CLC. CLC é um comando que apaga a sua tela, então, né, só limpa a tela para a gente começar a trabalhar de novo. Vamos ver como é que a gente faz repetições dentro do Octave. Por exemplo, eu vou calcular aqui, sei lá, vou definir uma variável. Comando clear limpa o Octave inteiro, apaga todas as variáveis para começar de novo. Acabei de rodar aqui um clear e vou começar agora definindo uma nova variável. Define esse n igual a 10. Vou definir uma variável f aqui, zeros e um n. Isso aqui significa criar um vetor inteiro com zeros de uma coluna e n linhas. Aqui. Perdão, de uma linha e n colunas, né? Sempre linha, coluna. Vou definir o primeiro elemento do vetor como sendo 1. E o segundo elemento também vou colocá-lo como 1. E agora vou rodar um loop aqui, um laço. Então a minha variável, meu contador do loop, vai de 3 até n. E para cada k, ele vai definir a função, o valor da f em k, como a soma do valor da f nos dois termos anteriores. Ok? Então tá aí, o meu f foi calculado. O que será que eu calculei com a f? Usando essa expressão, né? Então a f de 3 é a soma da f de 2 mais a f de 1. A f de 4 é a soma da f de 3 mais a f de 2. Posso até ver o gráfico da f. Aqui. Quando você manda plotar assim, só tem uma componente, o que ele faz é plotar essa componente em termos, ou seja, o eixo x, aí ficam os números naturais, né? Então tá aqui, olha, a f de 1 era o 1, a f de 2 também foi 1, foi o que eu defini, e depois foi aparecendo essa soma. Bom, isso aí que eu calculei nada mais é do que a sequência de Fibonacci, mesmo? Vocês viram aqui o plot que eu fiz, né? Eu pus aqui uma opçãozinha no plot, entre aspas, aqui aspas simples, pus esse x. Então ele marcou no gráfico os pontos com xzinho. Vou pôr assim entre aspas o O, marcaria com bolinhas. E se eu coloco o O e um tracinho, ele traça a linha, né? Ligando os pontos por segmentos de reta e além disso ainda os exibe com bolinhas, né? Bom, acho que para essa primeira aula sobre Octave a gente já falou bastante, né? Tem que praticar aí, entra no Octave e experimenta um pouquinho, né? Para se acostumar com o ambiente. Em outra aula depois eu vou fazer coisas um pouco mais avançadas, mostrar, por exemplo, como a gente define funções dentro do Octave. Bom, ou seja, você pode expandi-lo com as suas próprias funções para não ter que digitar tudo aqui dentro da linha de comando. Certo? É isso então, pessoal. Até a próxima.